Oiê! Hoje eu vou falar com você sobre aqueles 4 sistemas de comportamento que existem e que são muito usados dentro das grandes empresas para colocar as pessoas nas atividades que mais combinam com elas. Eu estou trazendo esse conhecimento para você que você consiga realizar as mudanças que você precisa e melhorar os seus resultados aí no seu negócio. Eu vou falar sobre os 4 perfis juntos, de uma maneira mais sintetizada, para que você consiga perceber a diferença entre um e outro e consiga se identificar, né? Veja com qual deles você mais se identifica. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre cada um separadamente, ok? Então vamos lá. Nós temos 4 perfis: o influente, o dominante, o estável e o analítico. O influente e o dominante são extrovertidos e o estável e o analítico são introvertidos. O dominante e o analítico são voltados para processos e o influente e o estável são voltados para pessoas. O influente e o estável, eles têm necessidade de conexão. Já o dominante e o analista têm necessidade de significância. Eles têm necessidade de serem importantes, reconhecidos no seu trabalho, nos seus negócios. Então a gente vai falar sobre como cada um desses sistemas de comportamento, né, esses perfil de comportamento, como cada um deles reagem frente aos mesmos itens para que você consiga se identificar. Os influentes, o negócio deles, quando vai fazer as coisas, é fazer diferente. O influente, ele é muito criativo. Ele não quer fazer as coisas que nem todo mundo já fez. Ele quer fazer de um jeito diferente, de um jeito que seja autoral dele, que ninguém mais tenha feito. Ele gosta de se destacar, ele gosta de holofote e ele gosta de estar no palco. Então ele quer fazer as coisas de uma maneira mais interessante do que todo mundo já fez. O jeito de realizar e de fazer as coisas do dominante é fazer rápido. Ele começou uma tarefa, ele quer terminar aquela tarefa. Ele tem muito dinamismo, muita energia e ele tem um ritmo mais acelerado que as outras pessoas. E ele também tem uma dificuldade em respeitar o ritmo dos outros. Como ele é muito rápido e ele realmente tem uma capacidade muito grande de realizar, ele tem uma capacidade de trabalho muito grande, ele começa e quer terminar as tarefas dele o mais rápido possível. O jeito de fazer dos estáveis é fazer juntos. Os estáveis gostam de fazer as coisas em equipe, gostam de fazer as coisas de maneira colaborativa, de maneira contributiva. É aquele tipo de pessoa que está sempre disposto, né, a parar um pouquinho a própria tarefa para ajudar o outro, para colaborar com o outro e fazer as coisas sempre juntas. O analítico, o jeito de fazer dele é fazer certo. Se você disse que as coisas são feitas desse jeito, é desse jeito que ele vai fazer. Ele não inventa moda, ele não pula etapas, ele não acelera o processo e ele gosta de fazer o mais certo possível. Ele gosta de cumprir, né, as regras. Depois a gente vai falar sobre as regras para falar nisso. Mudar as regras. O influente é exatamente isso. Ele gosta de mudar as regras. Ele acha que as regras foram feitas para serem mudadas. O dominante, ele acha que as regras foram feitas para serem quebradas. Você percebe que tem diferença, né? O estável, ele acredita que as regras têm que ser feitas para beneficiar as pessoas. E o analítico, que nem eu já disse, ele acha que as regras têm que ser feitas para serem cumpridas. Aí você já vai começando aí a se identificar, né? Qual perfil tem características mais parecidas com a sua maneira de fazer as coisas, ok? O influente, o medo dele é um medo de rejeição e um medo de isolamento. Eu já falei pra você que o influente gosta de palco, ele gosta de brilhar. Tanto o influente como o estável, eles são voltados para pessoas, eles precisam de conexão com as outras pessoas, eles precisam de conviver com outras pessoas. Então, o medo do influente é medo de rejeição pelo isolamento, porque ele gosta do palco, ele gosta que as pessoas batam palma para ele. Então, cada um dos dois gostam muito de pessoas, tem necessidade de pessoas, mas é por motivos diferentes. Olha só. O influente, ele quer pessoas porque ele quer brilhar, ele quer estar no palco, ele quer o holofote nele e ele precisa que as pessoas estejam próximas dele para bater palma para ele, para ver o que ele está fazendo de tão maravilhoso, de tão criativo, né? Já o estável, o medo dele é de enfrentar situações de conflito e perder o equilíbrio. O estável, ele tem muita necessidade de aceitação do outro, ele tem muita necessidade de que o outro goste dele. Então, a necessidade de conexão dele é por conta do outro, né? Enquanto o influente, ele tem necessidade de conviver com pessoas, mas o foco tá nele, o estável, ele tem necessidade de conviver com pessoas, mas o foco tá no outro. Ele tem necessidade de aceitação do outro, ele tem necessidade de que o outro goste dele. Então, são pessoas que gostam de pessoas por motivos diferentes, percebeu? O dominante, o medo dele é o medo de perder a autonomia e o comando.
O dominante, ele não gosta de obedecer ordens, ele não gosta de fazer coisas que ele não quer, né? Ele não gosta de ser contrariado, e então ele quer ter autonomia, ele não gosta de trabalhar com alguém mandando ele o que tem que fazer passo a passo. No máximo, ele gosta que a pessoa diga o que é para ser feito, né? Mas daí o jeito de fazer, o processo, a velocidade, ele gosta de ter autonomia para poder fazer isso. Então o dominante, ele não gosta de perder o controle das coisas e ele não gosta de fazer aquilo que ele não quer. Ele só faz mesmo se ele for obrigado, tá? O analítico, ele tem medo de errar e de ser criticado. Então, o analítico, ele é um cara extremamente perfeccionista. Só que é uma perfeição exagerada, ele tem um perfeccionismo fora da média, que normalmente é inatingível. Então, ele tem grandes projetos, grandes ideias, mas ele nunca coloca elas em ação, porque ele nunca acha que tá bom, ou que é o momento certo, ou que o cenário tá favorável. Então, assim, ele tem muita necessidade de planejar as coisas, de organizar as coisas, e ele tem uma dificuldade em começar, porque ele tem medo de ser criticado. Como ele tem uma alta exigência de perfeição, né, ele é um perfeccionista, ele é muito autocrítico, só que ele acaba sendo também uma pessoa muito crítica com os outros. Como ele critica muito, né, dá muito de dedo no outro, então ele tem medo de ser criticado, então ele evita se expor para evitar que ele faça alguma coisa errada e que alguém possa criticá-lo. Gostam de mudanças. Tanto o influente como o dominante, eles gostam de mudanças, né? O dominante é porque ele é uma pessoa muito dinâmica, muito ágil e ele gosta muito de desafio. Aliás, o dominante, se ele trabalhar ou se ele estiver num ambiente que não desafia ele, ele se sente desmotivado naquele ambiente. Ele precisa de novidade. Novidade significa mudanças, né? Significa que quer coisas diferentes. Então ele tem essa necessidade de ser desafiado. Se você disser para um dominante que é impossível fazer uma coisa, mas aí ele vai lá e dá um jeito de fazer, porque ele adora desafios. Então ele tem facilidade com mudança. Você pode mudar, pode trazer novidade, que para ele tudo bem, ele é muito ousado, ele tem vontade de aprender, ele é muito curioso, então ele não tem nenhuma dificuldade com mudança, com o novo, com aquilo que ele tiver que aprender de diferente. O influente também gosta muito de mudança, demais até dar conta. O influente é aquele tipo de pessoa que ele se empolga com as coisas, mas ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, muita coisa chama a atenção dele, brilha os olhos dele. Então ele começa fazendo uma coisa aqui, daqui 60 dias ele já está interessado em fazer outra lá na frente e já deixou essa daqui para trás. Então ele acaba sendo muito inconstante, ele começa um monte de coisa e normalmente ele pode ir deixando essas coisas pelo caminho e ele pode não acabar aquilo que ele começa, porque o olho dele brilha por muitas ideias e daí ele muda de ideia com muita facilidade. E ele é muito inteligente, ele tem um poder de fazer muito grande, ele é muito comunicativo, mas daí ele se perde no meio do caminho. Então ele acaba começando muita coisa e acaba não terminando todas elas. Então, né, vê aí se você se identifica, se você é essa pessoa assim que é um exagero, né, um poço de criatividade, mas que tem dificuldade em manter constância, tem dificuldade em começar um projeto e terminar, para só depois ir dar atenção e foco para um outro projeto, né? Se você ser mais ou menos por aí, você pode ser um influente. O dominante, ele também tem muita iniciativa, ele começa muita coisa e normalmente ele termina. O problema do dominante é que ele termina, ele começa e termina, né? Depois a gente vê quantos mortos e feridos ficaram para trás, que o negócio dele é fazer rápido e começar e terminar. Se saiu 100%, não é o principal. O principal é que ele começou e que ele terminou. O estável e o analítico, eles são diferentes. Tanto o estável como o analítico, eles têm mais dificuldade em entrar em ação, em começar a fazer as coisas. Mas olha só que interessante, eles têm uma característica muito boa. O estável, ele precisa se planejar muito, ele precisa se organizar muito, só depois que ele souber quais são os passo a passo é que ele começa a fazer uma coisa. A diferença é que ele tem muita consistência, então ele tem uma capacidade muito grande de ir até o final das coisas e finalizar os projetos que ele começa. O mesmo acontece com o analítico, também tem uma grande capacidade de finalização, de consistência, né, de levar os projetos a longo prazo. Ele tem essa demora, essa lentidão em começar por conta do perfeccionismo que a gente acabou de falar. Como ele é muito perfeccionista, ele fica esperando e refazendo, reorganizando, replanejando tudo que ele vai fazer. Então ele demora muito para começar, mas depois que ele começa, ele tem muita consistência, né? Ambos têm muita consistência e levam os projetos até o final.
Comunicação persuasiva. O influente é aquela pessoa encantadora, que tem uma grande facilidade de convencer, de persuadir as pessoas a se enganjarem, né, nas ideias dele. Ele consegue convencer o outro com muita facilidade. Ele é, inclusive, um influente comunicador, né? O perfil é chamado de comunicador, porque ele tem muita facilidade em transitar em lugares que ele não conheça ninguém, conversar com pessoas estranhas, e ele conversa muito bem, então ele acaba encantando as pessoas com muita facilidade. O dominante, ele tem uma comunicação reta e direta, então ele é muito assertivo. Então, muitas vezes, ele pode ser considerado uma pessoa mais grossa, né, mais sincera demais, mas ele é assim mesmo, tipo, ele fala o que tem que falar, se você gostou, gostou, se você não gostou, paciência, porque ele é muito assertivo na comunicação dele, ele é muito assertivo em termos de decisão também, então ele é muito direto e ele fala o que tem que falar, né, ele não tem muito mimimi com ele não. A gente fala que primeiro ele bate, depois ele assopra, nem sempre ele assopra, mas enfim, ele é assim, ele é a pessoa que tem uma comunicação muito reta, ele fala o que tem que falar e ele é muito assertivo na comunicação dele. Já o estável, ele tem uma comunicação pouco clara. Lembra que eu falei? O estável, ele tem muita necessidade de aceitação do outro. Então, se ele for muito assertivo, o outro pode não gostar. Então, ele vai meio que comendo pelas beiradas, ele vai falando e medindo a reação das outras pessoas. Se a pessoa não gostar, ele muda um pouquinho o que ele tá falando ali, porque ele tem essa necessidade de que o outro goste dele, de que o outro aceite ele, né? Muita necessidade de aceitação. Então, o estável, ele tem uma comunicação, assim, pouco clara, né? O estável tem que aprender a ser mais assertivo na comunicação dele, a dizer o que ele realmente quer dizer, porque ele rodeia muito, ele dá uma volta enorme para ele poder dizer aquilo que ele gostaria realmente de dizer, né? O analítico, ele já tem uma comunicação mais ponderada, né? A gente fala que o analítico, ele é aquela pessoa, assim, mais profunda, ele tem muito conhecimento, ele normalmente nem fala, nem dá opinião daquilo que ele não entende, sabe? O analítico, ele é uma pessoa muito correta, e ele é muito especialista naquilo que ele gosta de trabalhar, o que ele gosta de mexer, ele sempre entende muito daquilo que faz parte, né, do trabalho, das atividades dele. Então, ele tem essa comunicação, assim, muito profunda, ele sabe do que ele está falando. Só que o analista, ele tem uma, digamos assim, o problema do analista com relação à comunicação é que ele sempre vê o copo meio vazio. Então ele pode às vezes ter uma comunicação assim um pouco mais negativa, né? Você vai lá, monta um projeto, conta para a empresa inteira, né, para os colaboradores. O dominante, ele já quer sair fazendo, ele nem entendeu direito como é que a coisa vai funcionar, mas ele quer fazer. O influente também já brilha os olhos, porque ele adora novidade, ele adora coisa nova. O estável, ele faz uma cara de paisagem, né? Se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, a cara dele é a mesma, você não consegue saber o que está acontecendo lá dentro dele, né? O analítico já olha e fala, não vai dar certo. Por quê? Porque ele sempre enxerga o que pode dar errado, né, nos projetos, o que pode não dar certo. Então o analítico tem essa característica de ver o copo meio vazio, ele tem que, né, aprender a ser mais otimista, né? O analista, ele tem mais dias desanimados do que animados, né? O influente precisa aprender a ter mais constância, porque o influente tem mais dificuldade em manter os projetos dele até o final. O dominante precisa aprender a respeitar o ritmo das outras pessoas, né? Saber que as outras pessoas têm um ritmo diferente do dele. E o estável tem que aprender a ser mais claro, mais objetivo, né? Ter menos dependência dessa aceitação do outro e aprender a ter uma comunicação mais certa, né? Mais assertiva, dizer realmente aquilo que ele veio para dizer. Então, não sei aí, né, com qual desses perfis você mais se identificou. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre cada um deles, para ficar, né, pontuar algumas outras características mais fortes de cada um deles. E todos os perfis têm características extraordinárias no equilíbrio. E todos os perfis têm problemas, né, quando estão com comportamento no desequilíbrio, a gente vai falar sobre isso também. E qual que é melhor para quê? Aí depende do que você quer fazer, né, do que você está fazendo, para que é que você quer desenvolver esse ou aquele comportamento. Mas no próximo vídeo a gente continua aí complicando um pouquinho a sua cabeça, mas até o final você vai ter bastante clareza e eu acredito muito que você vai se identificar mais com um do que com o outro. Feito? Então, até o próximo. Obrigada por enquanto por ter me ouvido. Até